A gravação, Breno. Não tá? Aí. Ação. Começou a gravação. Gustavo, então o Luca e a Ana Paula são professores de história muito bons também. E eles vão estar apresentando um pouco hoje sobre a Idade Média. Vai ser muito interessante, muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Aí. Deixa eu abrir aqui só o layout para gravar o destaque. Você começa, Luca, essas perguntas iniciais? Ah, sim, tá bom. Bom, quando a gente fala em Idade Média, geralmente chega pra gente um imaginário bastante distinto sobre esse período, tanto por jogos, por videogames, por séries, filmes, livros, literatura em geral. A partir dessas obras se cria um imaginário na cabeça das pessoas sobre o que é a Idade Média, né? E às vezes esse imaginário não é exatamente condizente com o que a gente sabe do período, com as formulações históricas mesmo, que a gente entende do período. Então, para começo, a gente quer fazer algumas perguntinhas aqui. Primeiro, quando você pensa em Idade Média, o que vem na sua cabeça? Primeira coisa que vem à cabeça. Na minha, de fato, essa imagem é justamente a primeira coisa que me vem à cabeça, Idade Média, cavaleiros. E você, Breno, quando você pensa em Idade Média, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Olha, quando eu penso em Idade Média, a primeira coisa é a parte dos castelos. Sempre achei que aquela arquitetura daqueles castelos medievais, muito legais mesmo, e é uma coisa que vem facilmente, assim, na mente. Exato. E é geralmente, a segunda pergunta é justamente isso. Se a gente tivesse que desenhar a Idade Média, o que a gente colocaria? Geralmente a gente pensa nos castelos, nos cavaleiros, em guerra, em esse tipo de coisa. Ou E essas imagens... naquelas cidades, né, sempre sujas e aquela bem imaginário de filme mesmo. Exato, as vilas, precisamente. Essas imagens vêm justamente desse imaginário que a gente colocou, desse tipo de produção cultural que não tem necessariamente um compromisso histórico muito forte, né? Então, dentro da nossa apresentação, a gente vai procurar desmistificar algumas coisas e tentar trazer mais para a realidade algumas perguntas e mitos comuns sobre a Idade Média e como a gente pode traçar uma relação entre a literatura, né, entre o imaginário e o real. Tudo bem? Dito isso, um instantinho. Vamos para o começo. Por que a Idade Média tem o nome de Idade Média? Ana? Pode passar. Então, Idade Média é um nome um pouquinho controverso, assim, na história, mas é como a gente aprende na escola, né? E a Idade Média, ela vai remontar do século XV, e é uma idade que está entre outras duas, ou seja, ela vem antes da Antiguidade, e ela vem antes, vem depois da Antiguidade e antes da Idade Moderna, então é uma idade que está no meio. Pensando nisso, né, a gente pode falar assim, mas qualquer idade que está no meio de outras duas pode ser chamada de Idade Média. Então, tá aí um dos problemas da gente chamar esse período de Idade Média. Mas tudo bem, é assim que a gente aprende nos conteúdos. E é importante a gente lembrar que esse nome ele foi pensado no contexto europeu. Ele não tem muito sentido fora desse contexto. Precisamente. E teve Idade Média no mundo todo? É uma pergunta interessante. Muita gente faz. Exato. Aí a gente vem, sim e não, né? Porque a Idade Média, como o termo é muito complexo, a gente pode pensar em Idade Média tanto na periodização, que seria lá no final do século V, o pessoal geralmente coloca na queda de Roma, em 476, até meados do século XV. Então, são quase 1000 anos de espaço se a gente pegar só a periodização. Então, sim, nesse sentido, se você pensar a Idade Média como o período de tempo estrito entre essas duas marcas, então, sim,
teve em tudo quanto é lugar. Teve a ascensão de Maomé no Oriente Médio, as dinastias chinesas e japonesas, os reis africanos. Então, o mundo não para e não circula só ao redor da Europa. Mas a historiografia, em geral, como ela foi efetivamente dominada por pensadores europeus, ela pensa geralmente só no nível da Europa. Mas sim, teve Idade Média em todo lugar, mas ela é diferente do que a gente vê na Europa. Tá bom? Exatamente. Seguindo a próxima pergunta, podemos chamar a Idade Média de Idade das Trevas? Isso é interessante, porque há uns bons tempos atrás a gente ainda via alguns materiais chamando a Idade Média de Idade das Trevas, que assim é um termo muito pejorativo. E a gente explica por que esse termo não deve ser utilizado. Primeiro que ele foi criado pelos humanistas italianos, né, chamados renascentistas, que a maioria do pessoal aqui do sexto e sétimo ano vão aprender ainda. Eles chamavam esse período de Idade Média, como o Luca falou, esse período grande de 1000 anos, de Idade das Trevas, porque eles acreditavam que nesse período todo não tinha tido muito desenvolvimento, que era marcado pelo atraso. Então a gente pensa assim, trevas é o contrário de algo iluminado. Então aquele período escondido, aquele período que não teve nada de desenvolvimento, nada de cultura, nada de comércio, então foi dominado pelas trevas e depois desse período no Renascimento, ou seja, que volta a ter um desenvolvimento, que seria, depois vem o período do Iluminado, vamos se dizer. Então, esse termo a gente não utiliza mais justamente porque enxerga a Idade Média como esse período de muito atraso, muito pouco desenvolvimento. Então, a gente vai explicar que elementos a gente tem para a gente não utilizar mais o termo trevas e para mostrar que realmente houve desenvolvimento, houve cultura, a gente vai discutir isso para que a gente não incorra nesse mesmo erro. Na verdade, os iluministas não quer dizer que eles estavam errando, era o imaginário deles, né? Mas a gente aqui já não partilha mais desse imaginário, a gente vai mostrar por quê. E aqui a gente chega no nosso sumário. Então aqui a gente tem 4 pontos centrais que a gente queria trabalhar para desmistificar. A gente tem sociedade, religião, ciência e cultura, economia e comércio, e guerra e militarização. A intenção era deixar para vocês escolherem qual tema vocês têm interesse para que a gente trabalhe primeiro. Então eu passo a palavra ao professor Breno para que ele escolha ou veja, caso algum aluno tenha alguma preferência por algum tema, para a gente começar nossa apresentação. O Gustavo também, que está aqui, pode sim. Falar aí o que ele prefere começar, se quer seguir a ordem. Sim, a gente montou para Vai querer escolher algum, Gustavo? A apresentação está montada de forma que a ordem não importa. Então a gente vai cobrir as 4 coisas, mas na ordem que vocês quiserem. Por mim, começa por religião, ciência e cultura. Legal, vamos começar lá. Beleza. Então vamos. A gente começa com esse mural, né? Essa figura central, acho que eu não preciso explicar para ninguém quem é, né? Acho que todo mundo, a gente já tem noção de como a religião, a fé domina a produção cultural nesse período, mas as pessoas acham que não tem muita produção cultural, a gente vai procurar provar o contrário. Então vamos lá para a primeira pergunta. O Breno quer ler? Polêmica. Breno, por favor, professor. A igreja mandava queimar todo mundo que era contra os seus ensinamentos? Polêmica. Pergunta polêmica. Vamos lá. Não queimava. Esse é um imaginário um pouquinho preconceituoso sobre a igreja. Ele é formado também dentro desse mesmo contexto da galera que chama o período medieval de Idade das Trevas. E a gente confunde a Inquisição medieval com a Inquisição moderna também. Então vamos por partes. Em geral, a Inquisição Papal é fundada pelo Papa Gregório IX. Nono. E o que ela servia para quê? Ela servia para investigar acusações de heresia.
Tá bom? Então, os inquisidores, de fato, usavam técnicas de interrogatório um pouquinho suspeitas, mas não tão terríveis quanto se diz, para procurar para investigar acusações de heresia. Só que o crime de heresia não era considerado um crime contra a igreja, mas um crime contra o Estado. Então eram os governos locais que geralmente executavam punições. E a fogueira já era uma punição meio rara. Geralmente as pessoas tinham preferência pela forca, mas era sempre os governos, não era a igreja que executava esse tipo de coisa. Então aqui a gente tem a foto do Gregório IX, acertei. Acertou. Que organizou a Inquisição Papal para investigar esse tipo de crime. Tá bom? Que era contra, então, queimava todo mundo que era contra os assinamentos? Não, de forma alguma. De fato, alguns historiadores dizem que a Inquisição contribuiu até para salvar vidas, porque eles investigavam de fato o crime e inocentavam muita gente. E a Inquisição ela funcionava ao redor da ideia de que era preferível deixar um herege passar a queimar um inocente. Agora, a confusão que faz é com a Inquisição moderna, né? Que ela vai sair no século XVI, XVII. Essa sim queimou, matou bastante gente. Não tanto quanto se diz, também tem a questão da leyenda negra, que as pessoas atribuem coisas terríveis à igreja que não necessariamente aconteciam, tá? Não querendo necessariamente defender a Inquisição, mas é um imaginário um pouquinho complicado esse. Tem mais aí do que diz o nome. Tudo bem? Legal. Próxima pergunta, passemos. As mulheres eram queimadas como bruxas? Outra pergunta polêmica, né? Polêmica. E, de novo, não. A caça às bruxas existe em vários períodos da história, né, como colocado aí, e a igreja ela condenava a bruxaria, mas não necessariamente saía queimando, como a gente vê em filmes, né? Acho que não consigo lembrar de nomes exatamente, mas todo mundo já viu algum filme onde mulheres são queimadas à torta e direito. E a igreja, como o Luca bem colocou, ela era bastante cética a essas acusações, ou seja, tinha uma análise por cima, então não era encontrar uma mulher que sabia ler, que sabia fazer alguns remédios, alguma coisa assim natural, pegar ela pelo braço e levar para a fogueira. Não era bem assim, como o Luca bem colocou, a gente não está defendendo uma posição, não está falando que a igreja foi boazinha e nada do tipo, mas a gente está alertando para a necessidade da gente pensar melhor como que foram esses processos. E a caça às bruxas é um tema que foi muito, muito explorado da maneira errada. Então, a gente até colocou um fato curioso, e a gente aprendeu, fazendo justamente essas pesquisas, que um livro muito famoso, o Malleus Maleficarum, que ensinava a identificar e eliminar pesado, ele foi banido pela própria Igreja Católica, e não demorou para ser banido. Assim que ele saiu, já constou que é aquele livro de proibições da igreja. Então, a igreja proibiu um livro que ensinava a identificar e queimar as bruxas, né, as supostas bruxas. Então, fica aí mais um fato interessante para a gente pensar nesse período, de forma mais cuidadosa. Precisamente. Seguimos. A Idade Média não tinha produção cultural. Essa aqui é acho que é um dos grandes preconceitos que a gente tem em relação à Idade Média. Ele não podia estar mais distante da verdade. Bom, a gente teve vários tipos de produção cultural importante na Idade Média. A literatura, ela nos dá, óbvio, como a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Não falo italiano, como vocês podem ver. Que é um marco enorme da literatura. O ciclo do Rei Arthur, o ciclo arturiano, que são as obras sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, não os Tavaleiros, que são, de fato, são muito populares no imaginário comum
E foram produções dessa época. Tem um equivalente também na França, que é o ciclo carolíngio. Então, existe uma produção literária muito grande, existe uma produção de filosofia muito forte nessa época, e a arte em geral também, né? Então, foram inovados bordados bastante complexos, vários mosaicos. O pessoal fala, tem a pintura também. O pessoal fala geralmente que a pintura da Idade Média é meio ruim, né? E tem um mito terrível que dizia que as pessoas não pintavam em perspectiva porque a igreja proibia. Isso é mentira. Ponto, mentira, não há nenhum registro disso. É um puro preconceito que se estabelece nessa época. Só que a gente tem, ó, por exemplo, um fragmento da Divina Comédia, Dante Alighieri, que é um marco literário, de fato. E um bordado, esse bordado de 2 anjos, vocês podem ver que o bordado é bastante complexo, tá? Ele é super detalhado e é uma produção medieval, como vocês podem ver. Tá bom? Então, não caiam nessa de que a Idade Média não tinha produção cultural. Tinha e tinha bastante, tá bom? E é legal, Luca, falar que é uma produção complexa. Se você pegar a Divina Comédia, são 3 livros. Se eu não me engano, é o Inferno, o Purgatório E e o o outro Paraíso. e o O Paraíso. Paraíso. E são Perfeitamente. livros assim super complexos, São com complexos, são imagens, detalhados e isso. são um marco literário, de fato, né? Exato. Vamos lá. Então, avançamos para a próxima. A Idade Média não tinha produção científica. Paula. Também perguntas, pode avançar a resposta. Uhum. É uma pergunta assim que junta com a produção cultural, ou seja, não teve desenvolvimento nenhum na Idade Média. Todo mundo era atrasado, ficou 1000 anos dormindo, todo mundo sem produzir nada. Isso também é uma grande falácia, uma grande mentira. A gente tem, por exemplo, não vamos falar, né, cobrir todas, mas o jogo de xadrez, que todo mundo conhece, principalmente pela série nova que saiu aí na Netflix, o Gambito da Rainha. O jogo de xadrez foi inventado nesse período e fez muito sucesso depois. A gente tem o aprimoramento, a adoção e o aprimoramento da pólvora, que é utilizado militarmente. A gente vive hoje numa invenção medieval. A gente acha que a quarentena foi invenção de 2020? Muito pelo contrário, né? Na Idade Média, eles já adotaram esse método de prevenção por conta da peste negra. Então, a gente hoje vive e faz uso de muito da produção científica desenvolvida na Idade Média. O jogo de xadrez, como eu falei, o moinho de vento, também muito importante, vai ser desenvolvido depois, posteriormente. Então, a gente tem que pensar com mais cuidado sobre essas invenções da Idade Média. Precisamente. Tem uma. Pois não, Breno? Você tem alguma pergunta? Então, o que eu queria perguntar se a quarentena, ela era assim, já era bastante usada, que ou se era uma coisa pouco usada na época, né? Por que não ficou tão famoso? É que assim, quarentena adquiriu um sentido um pouquinho diferente no nosso contexto, né? A gente mistura a quarentena com o lockdown, onde está todo mundo fechado dentro de casa e com distanciamento social. A quarentena no isolamento era uma prática relativamente comum no contexto da peste negra. Não era igual o que a gente tem hoje, tá todo mundo trancado em casa, mas sim, era um período de 40 dias de isolamento. Era relativamente comum nas cidades onde tinha alguma. Como é que eu posso colocar? Alguém que entendia de medicina. Né? E a medicina existia nesse tempo já, e já era relativamente bem desenvolvida e se desenvolveu. Mas da forma que é hoje, não. Mas era uma prática relativamente comum. Sim, as práticas. Relativo. Eu acho que a pergunta do Breno é legal, porque assim, não quer dizer que algo foi desenvolvido, que ele permanece até hoje como foi criado. Não, as coisas vão se desenvolvendo, vão se modificando, até porque hoje a gente tem conhecimento sobre microbiologia, sobre vírus e como as doenças se espalham, que na época eles não tinham. Então, com certeza, hoje a gente vai adotar, pode ser o mesmo procedimento, mas ele vai vir com novos conhecimentos. Precisamente.
E só complementando, outras invenções do período medieval incluem os óculos, tá? Os compassos, a prensa móvel de Gutenberg, que permite as pessoas imprimirem livros, né, ao invés de escrever. Então, Exato. é um período de produção intelectual muito maior do que se espera, tá bom? Então, damos continuidade. Estamos aqui em nosso outro Sumário. ponto de... Então, a gente pode retornar para o sumário, se ninguém quiser ver mais nada, mas a gente tem mais 3 sessões aí: sociedade, economia e comércio, e guerra e militarização. Então, de novo, eu passo a liderança a vocês, vamos para onde vocês quiserem. Acho que agora nós podemos ir para a guerra, hein? Brabo. Só tópico. Vamos à guerra. Objeções? Então vamos para a guerra. Guerra e militarização. Bom, aqui a gente vê a reprodução de uma batalha. Não. Aqui, ó, as pessoas falam que a Muito igreja bem feito proibia isso, não. perspectiva. Você pode Muitas ver que cores. tem aqui, ó, claramente a pintura em perspectiva, né, com imagens menores no fundo, com ponto de fundo definido. Você pode ver que não era bem assim que a igreja proibia perspectiva, não, na arte. É que realmente não era super desenvolvido. Ainda as técnicas principais de pintura vão surgir na Idade Moderna. Você perdeu a conexão. Então vamos. Alguém caiu? Alguém Tô caiu, aqui ainda, mano? tô aqui. Ah, tá. Perdão, pensei que alguém tivesse caído. Só, né? Então vamos lá. Não, tô aqui. Os cavaleiros medievais eram iguais aos que vemos nos filmes? Todo mundo aqui já viu o filme de Cavaleiro, né? Acho que é um título super popular, inclusive. Mas não era bem assim, né? O que a gente pensa por cavaleiro é uma construção literária, tá bom? Ela advém dos romances de cavalaria, né? Tem uma certa tradução que passa por Dom Quixote, passa por Rei Arthur, por El Cid, Roland e os épicos nacionais. E ela meio que distorce a verdade. A gente imagina que tem aquele código, que o cavaleiro tem que ser aquele homem valoroso, que luta pelos fracos, que preza pela honra, pela justiça. Não era bem assim, tá bom? Eles não tinham nenhuma obrigação, não sentiam nenhuma obrigação nesse sentido. E com certeza não eram, não pensavam neles mesmo como um paladino da honra. E tem também as milícias. Lucão, Pois não? mas o código que ele. O código existia na época e ele só não era cumprido, ou o código nem sequer existia ainda? De novo, depende. Tem alguns registros dos Cavaleiros Templários, que era onde eu ia entrar. Mas certamente, para cavaleiros em geral, não existia. E se existia em alguma ordem militar, não tinha essa correspondência. Então, aqui a Entendi. gente pode ver, ó, primeiro, à direita aqui, ó, uma representação de um cavaleiro templário, né? As pessoas pensam nas milícias templárias, que são ordens militares, são monges guerreiros, é tipo um padre, só que ao invés de rezar, ele luta, né? É o meio Ele de, sai na porrada. o meio de santificação dos cavaleiros, dos templários dos monges templários era um combate, ao invés da oração e da contemplação. Então é completamente distinto do que se imagina, né? Em termos de cavaleiros. Eles lutavam realmente pela própria fé. E as questões, as milícias templárias, obviamente, são um tema muito complexo que não dá tempo da gente trabalhar aqui. E aqui, ó, eu coloquei errado, na verdade está invertido, né? À direita tá o cavaleiro, à esquerda tá a foto do Heath Ledger. O Heath Ledger é um ator muito famoso, Voltei todo com a mundo conhece câmera. ele pelo Coringa. E esse que é um dos meus filmes favoritos, profundamente anacrônico, mas anacrônico num bom sentido, se é que isso existe, que é Coração de Cavaleiro. Coração de Cavaleiro é um filme que pensa justamente Filme esse icônico da ideal. Sessão da Tarde. Sim, totalmente. Foi lá que eu assisti pela primeira vez. Eu adoro esse filme. E ele trabalha justamente esse ideal de cavaleiro. Ele é anacrônico, ele não existe. Como ele tem uma representação posterior, mas esse filme ele é baseado numa obra do período, de um autor chamado Geoffrey Chaucer, que é um dos grandes escritores de língua inglesa, que leva o mesmo nome, que leva o nome A Knight's Tale, né, que seria o conto do cavaleiro, a gente traduz o português para Coração de Cavaleiro. Tudo bem? Passamos para a próxima. As armaduras da época eram muito pesadas?
Bom, a Ana caiu. Como a Ana caiu, eu vou puxando o carro, tá bom? Eu vou pedir Beleza, para pode puxar no professor carro. Breno, eu vou pedir para você fazer as perguntas, então, para mim, só para não ficar nessa dinâmica de eu pergunto, eu respondo, Perfeito. tá bom? As armaduras da época eram muito pesadas? Então, vamos lá. E os cavaleiros usavam aquelas armaduras grandonas, né? Assim, a gente pensa. Tem uma certa diferença porque o que chega muito pra gente, especialmente nesse filme Coração de Cavaleiro, é a armadura de Justa. A Justa é um negócio que ela surge no final do período medieval e ela se populariza mais no começo da Idade Moderna, né? Ela é mais da forma que a gente concebe a Justa, né? Ela surge mais na Idade Moderna depois, mas ela é do período medieval de fato. Eram armaduras grandes, né? A armadura dela parecia mais que aquele do Cavaleiro Templário, a cota de malha e as placas, tá bom? Elas eram muito caras, então, só como os cavaleiros eram nobres, geralmente eles tinham dinheiro para bancar. Mas um soldado comum não ia ter bala para bancar para pagar uma armadura grandona daquelas, eram caras. Elas pesavam mais ou menos 15 a Mas 15, 25 quilos, contando com a cota de malha por baixo. Só que o peso é bem distribuído, né? A gente pensa, nossa, aquele negócio pesado o cara não consegue se mexer. Consegue, porque o peso é distribuído pelo corpo. Tudo bem? Pois não, professor Branco. então, mas se uma pessoa comum tivesse dinheiro para comprar, que aí ela conseguiria comprar? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Supõe-se que você achava essas armaduras em lojas, em vendas, em ferreiros, né? Essa imagem do ferreiro também é um pouquinho complicada. Poder podia, porque a armadura não era restrita ao cavaleiro sagrado, né? Mas poder podia, nada impede. Aqui a gente tem algumas réplicas de armaduras medievais. Pode ver como elas são grandes, elas cobriam o rosto. Devia ser horrível para enxergar com isso aí, mas era preciso proteger tudo. Uhum. E só para alguém aqui já viu bombeiro trabalhando? Já. Quando eles vão apagar incêndio? O equipamento de proteção básico dos bombeiros hoje pesa mais ou menos a mesma coisa do que uma armadura medieval. É mais ou menos igual. São os Entre 15 a cavaleiros 25 quilos. modernos. Exatamente. Beleza. Então seguimos em frente. A Ana Paula, infelizmente, tomou um golpe da Caiu, própria provedora de mas internet. logo ela volta. Mas ela volta, tudo bem? Então seguimos em frente. Vamos para a próxima. Como alguém se tornava cavaleiro? Esse aqui é um negócio um pouquinho complicado. E a gente vê no filme Coração de Cavaleiro, se vocês assistiram, um negócio que é absolutamente inexistente, sem precedentes na Idade Média, que era um camponês virando cavaleiro. O título de cavaleiro era absolutamente exclusivo aos nobres. Se você era um título de nobreza, efetivamente, o título de cavaleiro. Então, sem isso, se você não fosse nobre, bem nascido, você não ia conseguir. Então, um jovem nobre que queria ser cavaleiro, ele precisava fazer um treinamento que durava 14 anos. Ele ia dos 7 até os 21. Dos 7 até os 14, esse jovem era um pajem. Um pajem era basicamente outro tipo de servo que servia aos senhores. Basicamente, era uma criança trabalhando pelo servo. Por mais estranho que isso possa parecer hoje, e deveria parecer estranho, era uma criança. A partir dos 14, ele virava um escudeiro. E aí, ao invés de servir os senhores em geral, ele servia especificamente um outro cavaleiro. Então ele aprendia combate, aprendia hipismo, aprendia tudo isso que a gente imagina do cavaleiro, até ele fazer 21 anos. Quando ele fazia 21 anos, ele podia pleitear o título de cavaleiro. E agora, quando vocês pensam assim, alguém virando cavaleiro, o que vem à cabeça de vocês? Tem aquela imagem de encostando a espada no ombro Essa lá. aqui, né? É essa aí mesmo. Exatamente. Essa consagração. Essa obra aqui é de 1901, né? Ela é um pouquinho posterior. Mas a cerimônia de alguém se transformar em cavaleiro tinha muito menos pompa que isso. Geralmente era um tapa no ombro e falar: parabéns, você é um cavaleiro. Simples Vai assim. lá, se mata agora na guerra. Essa imagem que a gente tem da espada nos ombros, da princesa sagrando o cavaleiro, ela é influenciada pelos aqueles ideários modernos que a gente puxa da literatura. Tá bom? De glorificação do cavaleiro justo, do cavaleiro verdadeiro. Ele vem daí, você pode ver que essa obra é de 1901, então ela é posterior. Essa obra me lembra muito
tipo, literalmente toda a mídia sobre a Idade Média que a gente tem, glorificando essa ideia, mas ela não era bem Contra assim. arturianos, né? Era muito, muito mais simples do que isso. Tudo bem? Mas você vê que mesmo nessa imagem ele não tá usando aquela armadura de justa, né? Você vê que ele tá realmente usando só a cota de malha, que é uma coisa mais comum. Precisamente. É claro que aí, nesse contexto, o cavaleiro não era esperado que ele usasse toda a armadura, mas geralmente ele tá com a placa por baixo aqui, protegendo as áreas principais do corpo. Mas aqui ele tá realmente só com a cota de malha. Uhum. Puxando aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo Até certo. agora? Não? Seguimos Parece em que a frente. Paula voltou. Uhum. Então, até hoje, a Inglaterra ordena... Eu voltei pelo 3G aqui. Brato. Ok, tudo bem. Até hoje, a Inglaterra ordena cavaleiros. Tá? Então, até hoje, a gente tem... A França também faz isso, se eu não me engano, e eu acredito que a Holanda também. Os Países Baixos na Holanda. Hoje a gente tem os CERTs, né? Então, eles recebem esse título como é uma ordem de cavaleiros da coroa, que são pessoas que serviram a Inglaterra de forma excepcional. Então até hoje tem cavaleiro. É que hoje a gente não usa mais armadura, né? Mas não são guerreiros assim, bem colocados. Mas a gente ainda tem. Bom, seguimos em frente. Breno, por favor. Como eram os castelos aí, ó. Beleza. Quando a gente pensa em castelo, a gente pensa num palácio, né? Naquele negócio super suntuoso, onde vivem princesas e reis e todo tipo de gente rica, né? De novo, não era bem assim. Verdade. Os castelos eram, sim, residência de o senhor feudal moravam lá. Mas, antes de tudo, eles eram uma fortaleza defensiva. Eles eram uma estrutura de defesa. Eles tinham fossos, sabe aquele? Tem uns que tinham água, tem uns que tinham sem. Alguns eu tenho certeza que ia ter jacaré, mas eu não tenho... Na verdade não é jacaré, né? Acho que é o aligator, que é tradicional da Europa. Tinham as ameias. Sabe, as ameias são, sabe aquelas torres bem altas dos castelos, onde tem uns quadradinhos que sobem e descem para os arqueiros ficarem? Aquilo são as ameias. Uhum. Ali os arqueiros ficam para tirar quem vem para baixo e guarnições. Então o castelo servia antes de tudo para defender os senhores e as cortes deles. Bem, alguns deles tinham os elementos típicos de dos palácios que a gente vê. Quando a gente pensa em castelo, a gente pensa aquele na Disney, sabe? Na animação central da Disney, aquilo é um palácio, mas ele não é uma fortificação defensiva. Então ele é suntuoso, de fato, é um negócio lindo, mas ele não correspondia com os castelos que são normalmente representados, que eram de fato, né? Eles sempre foram construções de defesa. Então aqui a gente tem uma foto do castelo Rock, na Escócia, onde a gente pode examinar os principais elementos de um castelo. Então aqui a gente tem primeiro o fosso. O fosso é a primeira coisa que a gente imagina no castelo, né? Cercado de água, só com uma pontezinha para alcançar. Esses fossos existiam mesmo, tá bom? Eles eram bem comuns. Se vocês conferirem na parte de baixo do castelo, no canto inferior, vocês conseguem ver a torre com as ameias ali, para que os atiradores consigam ver. A gente tem a praça central com a guarnição, onde ficava a maioria dos soldados, e a residência do senhor feudal, aquele prédio com janelas ali, próximo dali onde ficava o senhor feudal, onde era a grande residência dele, e tinha umas residências que eram absolutamente suntuosas, mas o castelo sempre foi uma estrutura de guerra, uma estrutura defensiva. Tudo bem? Primeiramente de guerra. Exato. Seguimos em frente. Mulheres também podiam lutar na guerra? Uhum. Essa é uma pergunta legal. Exatamente. Essa pergunta que eu deixo para a Paula, você consegue responder, Paula? Aí? Olha, se ficar ruim para me ouvir, você toma aí a dianteira. Beleza. Mas a gente espera que não, né? E normalmente as mulheres não lutavam mesmo na guerra, não é tão comum. Mas a gente tem exemplos de presença feminina na guerra, ou seja, não era algo proibido. Isso também varia de reino para reino, local para local, mas a gente tem um exemplo muito clássico de uma mulher na guerra, que é a Joana d'Arc,
Hoje ela é utilizada assim com N propósitos, né? A Santa Joana d'Arc, ou a Guerreira Joana d'Arc, ou tem gente até que fala, né? A Bruxa Joana d'Arc, enfim, ela é uma figura bem emblemática, mas o fato é que ela conduziu os exércitos franceses, se eu não me engano, por um ano e meio, na Uhum. luta contra os ingleses. Então, embora a gente tenha várias conotações aí para Joana d'Arc, o fato é que ela era uma mulher militar. Um outro exemplo legal é a Matilda de Canossa, que a fotinha dela aí, ela ficou conhecida como a Grande Condessa, e ela foi uma figura militar bastante importante durante 40 anos na Itália, não é pouco tempo. E um outro exemplo que eu gosto bastante é da Qaula bint al-Azwar, provavelmente eu falei o nome dela bem errado, mas ela é uma árabe, ela era irmã de um comandante muçulmano e ela participou de algumas campanhas, inclusive levou outras mulheres a participar de campanhas, e até hoje ela é bem reconhecida. Nos Emirados Árabes, a gente tem escolas no nome dela, não escolas comuns, a gente tem um colégio feminino no nome dela. No Iraque, se eu não me engano, a gente tem uma unidade militar com o nome dela, tem ruas com o nome dela, enfim, ela é uma figura muito respeitada e que, como militar, ela teve, hoje é muito homenageada, né? Então, eu coloco aí só alguns exemplos, mas para a gente pensar que essas mulheres também estavam presentes aí nas guerras. O Breno ele tinha uma pergunta para fazer Mas, sobre isso, quando eu comentei com ele. porque eu queria perguntar, se as mulheres elas geralmente eram deixadas de lado da guerra, como que ela conseguiu que essa ascensão chegar nesse ponto? É legal, porque a gente não imagina, né? Principalmente nos reinos ali nos territórios muçulmanos, hoje a gente tem uma visão muito pejorativa dessa cultura, e a gente não imagina mulheres em muitos lugares ali, principalmente no exército. Mas a história da Kuala é muito legal, porque ela participou de algumas campanhas, inclusive uma campanha chamada Campanha de Damasco, se vocês pesquisarem, vocês vão achar mais informações. Ela participou, mas no estilo Mulan. Quem já assistiu Mulan sabe como que é. Ela se vestiu com um véu, com uma armadura, se cobriu inteira e foi para a campanha, e ninguém sabia que era ela. Inclusive, numa campanha onde o irmão dela foi capturado, ela se vestiu também com essas armaduras, esse véu, e foi para cima. Quando ela voltou, diz aí, é uma história, né? Quando ela voltou já vitoriosa, o irmão dela insistiu para que ela tirasse o véu para ele visse quem era aquele guerreiro, e aí ele descobriu que era ela. Então, tem muitas histórias em torno Que da dela, hora. dizendo que ela ia, mas não como mulher, ela ia como um guerreiro, um guerreiro ali do exército. Então, legal, né? Achei bem interessante essa história. Eu acho que vale muito a pena a gente pesquisar e olhar para essas histórias para a gente aprender mais, porque eu, particularmente, não aprendi isso na escola. Então, acho legal a gente ver, como o Luca colocou lá no começo, teve Idade Média no mundo todo, a gente teve esse mesmo período no mundo todo. Então, legal a gente estar olhando para as outras culturas para ver o que estava acontecendo, para além do que acontecia na Europa. Pode passar, se eu Aqui, ó. sanei a dúvida do Breno. Então, eu tinha clicado sem querer já, então já tinha dado Sim, spoiler que era o último. Dos restam dois. Resta sociedade, economia e comércio. Então, novamente, quem conduz são vocês. eu voto em sociedade. Verdade? Objeções? Nenhuma Não, objeção. Seguimos para a sociedade. sociedade é uma parte legal. Brabo. Então aqui a gente tem a representação de uma vila. Essa já é uma técnica de pintura posterior, vocês podem ver. Mas é a representação de uma vila medieval. Tudo bem? Então vocês podem ver que as pessoas, as casas, interagindo em real, uma coisa que a gente não pode fazer, mas eles podem. Seguimos em frente. Aglomerando, eles estão aglomerando. Precisamente. Os povos na Idade Média Povos estudavam? na Idade Média estudavam? É que muita gente acha que não, né?
E posso responder, Luca? Por favor. Muita gente acha que não, ninguém estudava na Idade Média. Não, a maior parte da população não se dedicava a isso. Mas a educação na Idade Média ela teve muita importância, porque foi nesse período que a gente criou as universidades, que a gente tem até hoje, foi na Idade Média. A primeira universidade, que foi a Universidade Italiana, na cidade de Universidade de Bolonha, chama. Em 1088, ela existe até hoje, ela foi criada nesse período. Eu trago uma fotinha, a atual Universidade de Bolonha, lógico, é uma foto atualizada, contemporânea, mas ela foi criada em 1088. Eu trago aqui outro exemplo, que é a Universidade de Nizâmia. Provavelmente estou falando errado de novo, me perdoe quem entender árabe e tudo mais, mas, enfim, estamos tentando. Essa Universidade de Nizâmia, ela está no Irã, ela foi criada em... Alguém consegue ver a data aqui para mim? 1065. 1065, antes da Universidade de Bolonha, na Itália, olha que legal. Mas essa Universidade de Nizâmia, ela não era a única, era uma rede de universidades. Eu não sei se recebia mesmo o nome de universidade, eu acho que universidade, como a gente conhece hoje, a primeira foi a da Itália, mas era uma rede de universidades, uma rede de ensino superior no Oriente. Pode seguir. Só para complementar, o ensino medieval era obviamente diferente do que a gente vinha ver hoje, Sim. Né, porque geralmente chamava Lexio. Lexio, que lembra muito lição, era basicamente uma leitura de texto. O professor chegava Exato. E lia o texto. De fato, esse termo Lexio hoje, ele vê correspondência não só na nossa lição, como também no inglês, lecture. Lecture é uma palavra usada para designar, em inglês, essas aulas universitárias. Então, a gente tem uma herança da educação medieval. Por incrível que pareça, as pessoas acham que não tinha educação, não só tinha, como a gente tem uma certa herança dela na nossa educação, especialmente no superior. Isso. Tudo bem? Então, vamos em frente. É importante frisar mesmo que é bem, bem diferente, né? O ensino não tinha cultura, não tinha cultura e extensão, não tinha pesquisa como a gente tem nas universidades hoje. Era bem, bem diferente. E um fato curioso é que na Europa foram criadas cerca de 80 universidades, ou seja, não é pouca coisa. Não só tinha cultura, como tinha educação, como tinha muitas universidades para aquele período. Exato. Bom. E pensando, né, se tinha educação, tinha intelectuais na Idade Média? Se tinha educação, tinha intelectuais. Não eram poucos, tá? De forma alguma. A gente teve, em especial, a área da filosofia foi excepcionalmente desenvolvida nesse período. Bom, então a gente tem São Bernardo de Claraval, que era também um mestre da retórica. São Tomás de Aquino, o cara era tão brabo, tão inteligente, que ele se transformou em santo. Foi santificado pela igreja. Guilherme de Ockham, Anselmo, Pedro Abelardo, entre outros. Esses são todos nomes de filósofos dessa época que tiveram contribuições muito significativas no campo da filosofia. Bom, Guilherme de Ockham a gente conhece pelo Occam's Razor, né, a navalha de Ockham. Ah, não, corrijo, é outro Ockham. É outro Ockham. Ó, falando besteira. É porque a grafia me confundiu, peço perdão. Tudo bem, tá todo mundo aprendendo. Aí, além disso, a gente tem Leonardo de Pisa, né, que hoje a gente conhece como Fibonacci. Esse cara, Leonardo de Pisa, ele trouxe pra gente os números que a gente usa hoje. Os números que a gente usa são de origem do árabe, né? E esse cara trouxe também a sequência de Fibonacci, que é eu ia perguntar isso. Conceito. É um conceito, não é europeu, de fato, mas ele trouxe. Então, sim, existiam vários intelectuais. Existiam intelectuais em outros campos que a gente vai trabalhar no tempo devido também. Que nos traz a outra pergunta, que eu acho que essa não tem um interesse maior em responder. As mulheres podiam ser intelectuais na Idade Média? Assim como no exército, assim como na guerra, não era tão comum, mas não quer dizer que não tinha. E tinha nomes muito importantes de mulheres intelectuais. Infelizmente, a gente não tem tantos registros de história das mulheres na Idade Média. É uma história muito apagada, mas não quer dizer que ela não existiu.
Eu trago aqui alguns exemplos, como, bom, o maior exemplo aí que eu tenho, que é a Hildegarda de Bingen. Ela foi uma monja beneditina católica. Ela escreveu 3 livros sobre teologia, sobre ciências. Ela atuou na área artística. Ela praticava medicina. Ou seja, ela tinha N saberes ali. Ela praticava muitas coisas, escrevia, enfim. Ela era uma mulher muito intelectualizada. E outro exemplo é a poetisa Mary de France. Muito provavelmente o nome dela não é esse, tá? É que o documento que acharam, o nome estava escrito assim, Mary, vírgula, da França. Ou seja, eu sou a Mary e sou da França. É Uma tudo que a gente sabe sobre ela, mas ela escreveu um livro de poesia. E um fato curioso, eu volto para a Hildegarda, é que ela foi considerada tão importante pelas suas contribuições que ela foi declarada santa pela Igreja Católica, assim como o São Tomás de Aquino, o São Bernardo também, né? Ela foi tão importante que a Igreja Católica considerou ela santa. E ela se tornou padroeira de várias igrejas e capelas. Em 95, na Alemanha, foi criado um prêmio com o nome dela, chama Prêmio Hildegarda von Bingen, um prêmio dedicado a jornalistas e publicitários que têm grandes contribuições na área. Ela também virou um nome de escola na Alemanha, nessa cidade, acho que é estado, posso estar falando besteira, mas não consigo pronunciar, mas ela virou. Eu trago aí uma representação, uma pintura da Hildegarda escrevendo sobre inspiração divina. É bem engraçadinho essa pintura, porque a inspiração divina está caindo direto na cabeça dela, né? E ela está ali de frente com o monge, então ela está no centro no meio de intelectuais. Isso é muito legal da gente ver. E eu trago também um livro que ele é vendido até hoje. Na Amazon a gente acha esse livro, que é Hildegard von Bingen, Física. Ela disserta ali sobre física. Então, sim, ela era uma grande intelectual, como devem ter existido outras que a história acaba não contando para a gente. Bom, então vamos adiante. É Havia outra médicos pergunta. na Idade Média? Outra Então, pergunta legal. exato. Quer que eu responda? Por favor. Não só havia, né, como a gente fez uso das contribuições da medicina na Idade Média até um bom tempo. Então, um dos maiores nomes da medicina grega, o Hipócrates, isso lá na antiguidade, ele foi lido, traduzido, difundido pelos árabes durante a Idade Média. Um maior nome, assim, é o Avicena. Se pesquisar na internet, acha bastante coisa sobre o Avicena, é legal pesquisar. Eu super indico, porque tem coisas bem bacanas sobre ele. Então, ele trouxe muito da medicina hipocrática, ele traduziu e difundiu na Europa. Então, a medicina ocidental, ou seja, aquela praticada na Europa, trazida nas Américas até o século XIX é 1800, até esse período, bebeu muito dessa medicina hipocrática árabe e com influências, assim, da medicina persa, da medicina indo. Então, teve medicina e ela foi muito importante para a gente, para o Ocidente. Pode seguir. Tem uma representação do Avicena, uma pintura contemporânea do Avicena, foda. bem bonita, por sinal. E é uma pergunta, né? A medicina era supersticiosa, que é uma coisa que muita gente acredita, que os tratamentos da Idade Média eram, assim, coisas super fantásticas, supersticiosas, você tinha que, sei lá, beber 3 copos d'água e virar de ponta cabeça. Enfim, não é bem por aí. A medicina formal, ou seja, aquela praticada pelos médicos, pelos estudiosos, ela era praticamente isenta de superstições. Isso a gente tem que separar, a medicina formal, praticada pelos médicos, e a tradicional, que é praticada por outras pessoas. Então, na medicina formal, quase não havia superstições, era muito mais evoluído do que a gente imagina. Como eu disse, contava com a medicina hipocrática lá da antiguidade, contava com a medicina indiana, persa, árabe, ou seja, uma somatória de saberes, de práticas que foram desenvolvidos e difundidos durante a Idade Média. Essa tradição científica que vem desde o período grego, a tradição científica ela não some, ela continua circulando. Exato. Então, seguimos em frente.
Os médicos usavam aquela máscara de bico, igual aparece no jogo Assassin's Creed. Então vamos. Essa máscara aqui, ó. Com o bicão. Parece um tucano. Uhum. Quer responder, Lu? Icônico. Tá, pode deixar. E não usavam. Essa roupa de couro, ela só vai aparecer depois do surto da peste. O imaginário que se cria geralmente é na peste. Então, como podemos colocar aqui, ó, a primeira aparição dessa veste foi em 1630, num livro do médico Charles Delorme, na França. Então, ela só aparece no período moderno, bem depois do medieval. A gente não tem registro dessa roupa sendo usada no período medieval e no período da peste negra. Apesar disso, ela é muito associada com esse período. Então, é mais um mito que se cria ao redor da Idade Média. A gente já trabalhou um punhado deles, esse é mais um. Não era bem assim, não era esse bico todo. Ô, Luca, é legal que os estudiosos, né, da Idade Média questionam se em algum momento essa roupa foi usada, inclusive depois. Aí eu não sou um estudioso da Idade Média, mas tem essa briga aí de será que foi usado, será que era uma alegoria, ou seja, uma fantasia, será que era usada só em algumas ocasiões, não era tão difundida, então tem muito mistério em torno dessa roupa. Será que realmente ela foi empregada? Exato. Eu, inclusive, sugiro que a gente mate essa dúvida ao passando a adotar essa roupa para o nosso estágio de quarentena atual. Vamos usar. Enfim. Tá aí é para usar. vamos seguir mas essa roupa, por mais que não tenha sido usada, ela mostra como que, nas ilustrações, como que os médicos já estavam pensando em métodos de prevenção. O couro, ele não foi pensado porque é bonito. Não, tinha um motivo para o couro na roupa. O bico, ele também, porque acreditava-se que inalava, né, o miasma da doença. Então, eles tinham todo um porquê dessa roupa, não era uma roupa legal. Então, mostra já ali que os médicos estavam bem inseridos aí nessas discussões. Exato. Então, podemos? Podemos. Por favor, alguém faça a pergunta, eu mesmo respondo. A nossa Querem que eu matemática faça tem a pergunta? ver com a matemática na Idade Média? Essa é uma pergunta que eu fiz também. Exato. Olha só. E tem sim. A matemática ela vem sendo desenvolvida desde a antiguidade. Tudo bem que o pessoal geralmente não curte matemática, mas ela é uma ciência de suma importância e ela não para de ser desenvolvida na antiguidade. A questão que a gente sabe na real é que ela geralmente ela tem um desenvolvimento muito mais forte no Oriente. Então, nos ciclos hindus e árabes, a matemática é desenvolvida com muito mais profundidade do que na Europa. Até que chega o Leonardo de Pisa, como a gente já mencionou, que traz essas coisas para o âmbito europeu, e aí ela entra para os círculos mais comuns da história medieval, como a gente conhece, tá bom? Então, a gente tem várias contribuições. Além da sequência de Fibonacci, a gente tem essa formulazinha clássica. Lembra dessa fórmula, professor Breno? Eu não lembro não. Para resolver equação de segundo grau. Não quero lembrar não. Precisamente. Ninguém quer lembrar. Essa é a fórmula de Bhaskara. Vocês são os alunos do 7º ano, ainda não sabem para que serve a fórmula de Bhaskara, porque vocês ainda não aprenderam. Mas ela é usada para resolver equações de segundo grau. Se eu não me engano, isso é conteúdo de 8º ou 9º ano. Não sei qual dos dois acerta. Não Mas vocês vão entrar em contato. Se você aprender, você vai saber para que ela Mas serve. quando vocês aprenderem, quando vocês virem essa, vocês vão aprender. Essa é uma forma, ela é usada, é um desenvolvimento. Além do que, os nossos números vêm dessa época. Porque os números que a gente usa hoje, os algarismos. Antes a gente usava os algarismos romanos, né, na Europa. Então era o I, o V, o C, o X. Os números como a gente conhece que confundem hoje, a gente. são de raiz indo-árabe e chegam na Europa através do Leonardo de Pisa, mas foram desenvolvidos no período medieval também. Ok? Isso. A gente chama de número arábico hoje, né? Exato, número árabe. Então, em geral, muito da tradição científica clássica, que vem Grécia e Roma, ela é preservada pelos povos árabes e depois volta para a Europa. Tá bom? Então, ó, como a gente colocou, a medicina de Hipócrates, a filosofia de Aristóteles, física, química, a própria matemática, tudo isso
tem um período, e isso é porque geralmente a gente fala da Idade das Trevas, porque isso não está no escopo dos europeus. Ele foge, ele vai para a Arábia, ele vai para partes da África, por partes da Ásia, o Oriente, e por isso que as pessoas, é um dos motivos pelos quais as pessoas pensam nesse tema de Idade das Trevas, porque ele sai da Europa e depois volta. E numa perspectiva eurocêntrica, como se não existisse e fosse redescoberto por mágica depois. Mas sim, esse desenvolvimento nunca parou de acontecer. Em frente. Spicy. A pergunta que não quer calar. As pessoas tomavam banho. Lembra quando o Luca perguntou lá no início que imagem que você tem da Idade Média? Eu me lembro de alguns filmes que as pessoas pareciam tudo tão sujas, tudo tão. As cidades sujas, tudo aquela coisa muito estranha. E a gente se pergunta, mas como que eram os banhos, né? Então, como que eram os banhos na Idade Média? Tinha? Não, tinha. As pessoas. Não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro elétrico ainda, então o banho geralmente era frio. Mas tinha sim. As pessoas tomavam banho sim, tá bom? A higiene sempre foi considerada um sinal de civilização e um monte de cidade tinha banho público. Inclusive tem uma cidade na Inglaterra que justamente tem o nome de Bath, que significa banho. Porque ela tem fontes termais, se eu não me engano. Olha só. Então existe, ó, aqui a gente tem um nobre tomando banho numa banheira. Olha que da hora. Não era bem a banheira, é mais um barril, né, do que a banheira como a gente conhece hoje. Mas existiam... Tá passando frio. E tinham banhos públicos, né? Exato, precisamente. Existiam banhos públicos que as pessoas tomavam banho, tipo aquele negócio de... Eu não sei, nem todo mundo assiste anime. Mas quando você vê em mídia japonesa, você vê muito isso. É tipo uma sauna. É mais ou menos uma sauna, são banhos termais, são águas quentes. Então as pessoas tomavam banho assim. Exato. Tá? Não, você não pode usar os medievais como desculpa para não tomar o seu banho, por favor. Não pode. Inclusive, a limpeza é vista de forma positiva pela religião, né? Sim. A limpeza é vista de forma muito positiva. Então, não era legal ficar sem tomar banho e não é legal ninguém ficar sem tomar banho. Então, por favor, tomem banho. Então, vamos lá. Dá pra ver como é que a arte medieval era muito avançada? Volta lá, Lucão. Volta lá. Perdão. Porque essa banheira, ó, se você for ver bem, ela é que uma letra B. Vocês estão vendo? Vocês perceberam? Que ela é uma letra B de um livro? É um B. Exato. É um B. Os livros hoje não tem isso. A gente não está evoluindo. Esse enfeite na letra, né? Todo livro medieval tem. Olhando pra ela agora. Isso. Provavelmente para falar de algum banho, de alguma banheira, né? Aí tinha o B e o banho. E a pessoa ia tomando banho. Teria que ver o livro mesmo. E a pessoa ia tomando banho. Acabei de ver isso agora. Também não tinha notado. Os livros eram muito mais legais na Idade Média. Assim, o início das letras. Tinha umas coisas bem enfeitadas. Era bem bonito. Né? Então eram... Isso. E um nome no livro arte, não era né? facilmente acessível. O livro era para quem não tinha dinheiro. Porque nem todo mundo sabia ler. O profissional que fazia iluminuras, né? Era o profissional que só decorava livros. Ele ficava jogando decorar livros. Bom, agora aqui à frente a gente tem a pergunta favorita de todo o processo. Acho importante. Existiam dragões na Idade Média? Game of Thrones? Isso é claro, né? Essa é uma pergunta assim, que me dói muito responder, mas infelizmente não tinha. Tá bom? O dragão... É triste, eu sei, eu também queria, mas infelizmente os dragões, como a gente vê nas mídias modernas, não existiam, tá bom? Nem nas mídias antigas, de fato. O dragão, ele é uma representação muito comum na ficção medieval, mas nunca a gente teve aqueles lagartos voadores que cuspiam fogo gigantes devastando as coisas. É uma tristeza. Infelizmente eles não existiram de forma alguma, tá bom? Só que a gente tem é uma criatura mitológica muito comum, e não só nos ciclos europeus, tá bom? A gente conhece as representações de dragões em várias culturas, tudo bem? Não só europeia, como a asiática, ou dragão asiático, a gente conhece dragões, né? Eles são tipos distintos de dragão, tá bom? Então, como a gente pode ver, ó, esse aqui é um dragão tipicamente na representação europeia. Então ele tem 4 patas, tem asas, do fogo, obviamente. E a gente contrasta com outro animal mitológico, o unicórnio.
Unicórnios também nunca existiram, infelizmente. Mesmo. Também nunca Uai. existiram unicórnios, mas a gente pode ver a diferença aqui, ó. O dragão asiático, à direita, ele não tem asas, tudo bem. Os braços dele, ele tem braços, mas ele não tem asas, ele é mais serpentino, ao passo que o dragão europeu, ele é mais um monstro quadrúpede, né? O dragão europeu, E ele é uma forma de parecido todas... com um dinossauro. Precisamente, mais ou menos assim. Ele é Exato. mais E ele é uma reptiliano. junção, né? Ele é uma mistura de um monte de coisa. De um monte de Então, bicho. são diferentes representações de dragão. Tem até tipos de dragão específico, né? Então, ó, especificamente o dragão europeu seria considerado um Wyrm, ao passo que o dragão europeu de fato, né? Esse aqui, na verdade, não é um dragão, mas se ele... O que a gente geralmente chega pra gente é o dragão que ele tem 2 patas e os outros braços estão junto com as asas. Isso é o que a gente chama de um Drake. Então tem várias representações, tá bom? E o unicórnio é um animal mitológico, mas o dragão, a gente vê ele muito em várias culturas, porque alguns antropólogos defendem que isso é um reflexo do medo dos primeiros seres humanos que eles tinham de serpentes e lagartos grandes, que eram bastante perigosos, né? Você vê uma cobra, uma picada de cobra, uma mordida de um dragão de Komodo, era a morte certa para alguém nesse período dos primeiros homens, né? Ainda, né? O dragão de Komodo é muito venenoso. Sim, o dragão de Komodo é um animal extremamente perigoso, monstro de gila, ou mesmo um jacaré, são coisas extremamente perigosas. Sim. Então, por isso que a gente tem essas representações, mas eles não existiram. Só uma questão curiosa, alguns países têm animais símbolos, né? Os Estados Unidos têm a águia, por exemplo, mas a Escócia e o país de Gales adotam o unicórnio e o dragão, respectivamente, como símbolos nacionais. De fato, legal. A bandeira do país de Gales estampa um dragão na frente. É uma bandeira o que me surpreende é a Escócia ter um unicórnio representando. Legal, eu vou procurar isso. Exato, precisamente. Eu podia ter colocado a bandeira do país de Gales, mas é muito legal. Tem um dragão na frente. Deixa eu até mostrar a bandeira do país de Gales para vocês rapidinho. Isso, mostra para eles. Mas um adendo que eu faço enquanto o Luca tá procurando é que a gente pensa assim, infelizmente não teve dragão. Quem assistiu Game of Thrones e viu o que os dragões fizeram, o dragão da Daenerys fez na cidade, sabe que assim é até melhor que não tenha tido mesmo, viu? São Jorge discorda de você. Né? São Jorge já vai discordar. Aqui a gente tem a bandeira do país de Gales. Vocês podem ver, é um dragão. Legal. Tipicamente europeu, representado numa bandeira de país que é usada até hoje. Bacana. Vocês veem, então? Nossa, ele também, a cabeça dele tem um ar meio diabólico, né? É bem... O rabo também. Precisamente. É porque o dragão na cultura ocidental, que ele é mais um mau presságio, né? Porque na Bíblia fala que o demônio vai voltar em forma de dragão, né? Do que um bom presságio como é lá na China. Exato. Então, infelizmente, ninguém montava em dragão e saia devastando cidades, não. Bom para cidades. Acreditem em tudo que vocês veem na TV. Bom para cidades. Voltamos para nossa apresentação e agora a gente chega no nosso último ponto intermediário. Nos sobrou economia e comércio, certo? Certo. Eu espero que não seja tão chato, porque os outros foram escolhidos com tanta velocidade, né? A economia e comércio ficou ali de escanteio, mas vai ser legal. Ficou ali. Vamos ver, tem dragão? Não tem dragão, não vai estar tendo. Então. Hoje está em falta. Não sei. Máquina de dragão quebrou. Bem, então aqui a gente vê a representação de um mercado medieval. Que já abre uma informação aí, né? Exato. Então as pessoas faziam, o comércio existia, sim, tudo bem. E esse é um dos nossos temas, justamente. Havia comércio na Idade Média? É uma pergunta aí, que por isso que eu disse que já abre, né? Aquela imagem inicial, já abre o tema. Então, havia comércio? No início do período medieval, a gente tem um predomínio aí da atividade rural, um comércio mais reduzido, mas já na Baixa Idade Média, que é assim, os anos finais do que a gente chama de Idade Média, o comércio com o Oriente, assim, ele ganhou um novo fôlego, ou seja, tem uma intensificação muito grande do comércio. A gente não pode falar que ele deixou de existir. Foi durante a Baixa Idade Média
que Gênova e Veneza, que são duas cidades italianas, se destacaram bastante no comércio. Nesse período também, o uso da moeda, que hoje a gente vai lá, passa o cartão, passa o dinheiro, enfim, o uso da moeda se tornou mais popular. Antes era o escambo, provavelmente vocês aprenderam isso em aula, que você leva um saco de arroz e traz de volta uma galinha. Era assim as trocas. E aí, durante esse período, a moeda se tornou mais popular do que o escambo. Existiam as duas coisas, mas a moeda aí começa a entrar em circulação. A gente tem feiras comerciais muito importantes. Se vocês pesquisarem na internet Feira de Flandres, vocês vão ver como ela é importante. Uma feira comercial muito grande durante esse período. A gente tem também o crescimento dos burgos. Tem uma imagem de uma cidadezinha, tá pequenininha aqui do lado. Você pode ver toda uma cidade, ó, começando ali pela catedral, lá na ponta, lá em cima. Quando você desce, tem ali um círculo, tá meio vazio ali, né? Aquilo era o burgo, onde se realizavam as trocas comerciais. Então, isso vem ser muito importante depois. Dos burgos vão vir os comerciantes burgueses, e assim vai. Então, a gente tem esse crescimento e desenvolvimento dos burgos. E aí também a criação das primeiras oficinas, onde eles organizavam o trabalho. Então, a gente falar que não tinha comércio na Idade Média é mentira. Tinha, principalmente para o final da Idade Média. Pode passar. Sim. E as mulheres não podiam trabalhar? Ah, desculpa, Luca. Tudo bem. Eu me empolguei. Não tem problema. É verdade que elas não podiam trabalhar? Não é verdade. As mulheres, elas estavam presentes aí em muitas atividades. Nas áreas rurais, a gente vai ter um grande número de camponesas, o pessoal plantando, cuidando da terra. A gente vai ter, nas cidades, artesãs, empregadas domésticas, tecelãs, comerciantes, as boticárias, que boticário vai vir a ser muito importante para a gente que é uma área que vai conhecer as plantas, o emprego das plantas para tratar da saúde, de outras substâncias. Isso vai se desenvolvendo. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem a farmácia, mas naquela época eram as boticas. Então vai desenvolver aí diversas coisas que a gente que a gente usa até hoje. Tinha professoras também. Seria legal pesquisar mais sobre a questão das professoras. A história, ela paga muita coisa, mas há registros de algumas mulheres também atuando nessa área. E elas também, como a gente falou anteriormente, elas estavam nas atividades culturais e nas atividades intelectuais. Lembrando da Hildegarda, estava em todas as atividades e mais um pouco. Pode passar, Luca. A gente tem aí, ó, a pintura... pode passar mais uma vez, que eu acho que tem um negócio. Aqui, ó, legal, que eu coloquei antes. As mulheres, um fato curioso, né, que algumas mulheres chegaram a ocupar cargos importantes, como governantes de reinos. A gente tem, por exemplo, aí uma pintura da Branca de Castela, a rainha consorte da França. A história dela é bem legal, porque o rei francês, ele reclamou, ele quis para ele a coroa inglesa. E aí quem ficou cuidando dessa coroa inglesa foi a Branca de Castela. Depois, o marido dela faleceu, ela casou de novo com o Luís, e durante esse período, como que diz, o herdeiro da coroa inglesa, que estava com a Branca, o herdeiro quis de volta, falou, não é dos franceses essa coroa, é dos ingleses. E ele reclamou de volta. A Branca comunicou o marido falou, olha, não estou querendo saber disso, se quiser, cuida você. E depois foi o que ela fez. Ela tomou a frente e foi defender a coroa para ela. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente para os franceses, felizmente para os ingleses recuperaram a coroa, né? Mas ela encabeçou essa luta pela coroa. Depois, o marido dela, eu não me recordo o que aconteceu com o Luís, esse outro marido dela, eu acho que ele morreu também, e eles tinham um filho de 12 anos, e ele não podia governar, então ela governou como regente. Então, assim, vale a pena pesquisar sobre a Branca de Castela, porque foi uma mulher que teve aí uma importância muito grande no governo, no reino francês. Bem,
Então, de economia e comércio foi, a gente não tinha Tá vendo, muita ó? Não foi coisa para chato. trabalhar, ela foi breve, então agora a gente avança para nossa conclusão, Verdade. tá bom? Já Fez falamos uma boa bastante, escolha. vamos para a conclusão. Eu escolhi uma imagem do Gandalf, veja só. Menções honrosas a Gandalf, porque É verdade, né? a Porque gente falhou, falou. Luca. A gente Isso, falhou Falharam, de não conta pra falar ele, sobre os então. magos. Por precisamente. quê? O professor Por Breno quê, fez uma Luca? pergunta de magos ontem, quando o formulário já estava Exato. fechado. É uma classe muito importante do RPG também. Foi retratada aí. Falaram dos Não dragões, foi. dos cavaleiros, Barbarian for Life. dos Professor, monges. você quer falar sobre alguma coisa sobre os magos? Então, os magos, eles foram uma representação antiga também, né? Sobre Uhum. o homem místico, né? Sobre o peregrino místico, mas ele acabou sendo muito confundido, né? Ele nada Tomou mais é do que proporções, né? isso, porque você pode reparar que a figura do mago, do Gandalf, ela é idêntica à figura de um eremita, né? E Uhum. como que os eremitas chegam na cidade, muitas vezes levando conhecimentos que as pessoas daquelas vilas muito distantes não tinham. Então, aquele homem que saiu de um monastério, tinha muito estudo, chegava lá, causava muito espanto. As pessoas pensavam que ele era capaz de coisas sobrenaturais, porque ele tinha alguns conhecimentos básicos Sim, levava de muito conhecimento. medicina, por exemplo. Isso, chegava lá, levava muito conhecimento, tinha essa ideia do mago, então. Mas, na verdade, tanto é que os três reis magos, né, que a tradução de mago e de eremita na Bíblia é a mesma. A princípio seriam Uhum. três reis eremitas, mas o mago Viajantes. e o... Isso, o mago e o eremita, eles se confundem, né? É só Sim. isso mesmo. E aí tomou, né, uma figura que tomou proporções. Hoje a gente vê em N jogos no RPG, a gente tem o Skyrim com a classe de magos, a gente tem, assim, muitos jogos com Uhum. classes de magos, com Dungeons and poderes, com Dragons. isso, com aquilo, né? Antes Dungeons da and gente, Dragons. antes da gente dar continuidade, eu só queria retificar alguma coisa que o professor Breno falou. De forma alguma, o mago é a classe mais legal dos RPGs, cara. Existe o bárbaro. Outro tema Então, dos bastante bárbaros, complicado, né? A palavra bárbaro. Que a a gente também sorte é deixa... que eu já Uhum. trabalhei a classe dos bárbaros numas aulas anteriores, senão teria Exato. ficado faltando também. Precisamente. Não, a gente já sabia que você Não, a gente já tirou tinha porque trabalhado. você A gente tirou trabalhou. porque a gente já sabia que já tinha trabalhado. Então vamos para o Uhum. nosso final. Então, quem estiver assistindo, dá uma procurada no canal do professor Breno. Tem muitas aulas aí, mesmo que você não for da escola que a gente pensou nessa apresentação, que a gente pensou essa apresentação para o Smaldone, é um colégio de Minas Gerais, mas mesmo que você caiu aqui, sou de outra escola, sou de outro período, mas quero aprender, dá uma procurada aí no canal do professor, que vocês vão achar muito conteúdo legal, inclusive sobre os bárbaros, então vale a pena. Exato. E agora a gente caminha só para concluir nossa discussão. Pensa num jogo, filme, série, livro, qualquer coisa que você viu que tem uma temática medieval. Qualquer coisa. Por exemplo, a primeira que vem à minha cabeça é o Coração de Cavaleiro, que é um dos meus filmes favoritos. Agora, com o que a gente viu hoje, que a gente aprendeu no plantão, quais são as diferenças que a gente consegue perceber? Quais são as diferenças e quais são as semelhanças que a gente consegue perceber? Sobre a cavalaria, sobre a construção da ideia de Idade Média, sobre ciência, sobre os magos, sobre os dragões. Quais são os... Existe um mundo de diferenças entre essas representações que chegam até a gente e o que se sabe e que a produção historiográfica sobre. Então, e essa, afinal de contas, era a nossa intenção com essa apresentação, desmistificar algumas coisas sobre a Idade Média. Então, fica aqui a última pergunta para a reflexão de vocês. Vocês acham que a Idade Média foi bem representada com precisão nas mídias que vocês tiveram contato?
É uma pergunta legal, é uma pergunta muito legal, porque eu, como eu tinha falado naquela hora, eu lembrei de um filme que eu não lembro o nome dele, falava das caças bruxas. E sim, tem tantos absurdos no filme. Quando a gente aprende, quando a gente desmistifica esse período, a gente assiste a esse filme novamente, aí a gente joga esse jogo, a gente fala, poxa, não foi bem assim. Então a gente tem aí mais recursos para falar, olha, não fazia isso não, não era desse jeito. Então acho muito importante. E eu aqui já estou pensando em vários jogos e filmes que eu tive contato e eu volto neles e falo, nossa, realmente não condiz com o que foi. Que eu acho que é muito bacana, assim, ter um filtro que vocês comentaram, que realmente é o filtro que a Idade Média chega até a gente pela visão iluminista dela. Mas ela Uhum. chega até a gente também pela visão criada pelo Senhor dos, dos Anéis, né? Então, o que o Senhor dos Isso. Anéis mudou muito do que é a nossa ideia de Idade Média hoje. Mas Daria até um bom tema aí para gente trabalhar. de forma alguma, nossa intenção é falar que esses filmes são ruins, esses jogos são ruins. Eu amo Skyrim, eu adoro Game of Thrones É, Uhum. e esse tipo de coisa. Eu gosto desse conteúdo. O Luca falou que gosta do Coração de De Cavaleiro Cavaleiro é e meu é pra filme gente gostar. É pra gente perfeito. gostar. É verdade. isso, mas É muito é legal. É legal que muito a gente, quando a divertido. gente assiste esse filme, joga esse jogo, a gente pensa, não foi bem assim, então vou pesquisar como é que foi. Mas não quer dizer que a gente não tem Vamos que ver o que gostar, a é, gente né? tem que gostar e lembrar, isso é uma ficção. Isso, que nem a gente Na assiste filme de ficção. ficção científica, é, sei lá, ETs invadindo a Terra, isso não aconteceu ainda, né? Mas é legal a gente pensar, isso é uma 2020 não acabou. ficção, e 2020 não É, acabou, a gente já exato. vai Tô se me preparando. precipitando. Mas a gente assiste muita ficção e a gente consegue diferenciar o que é ficção e o que é realidade. Essa que é o nosso propósito. Jamais falar, olha, não assista Uhum. filmes. Não, tem que assistir, tem que gostar, mas a gente vai ter um filtrinho maior aí. Isso Precisamente. aí. Bom, Alguém aí, quer acrescentar mais algo? não, terminamos. Gustavo, você quer falar algo? Cadê o Gustavo? Não sei, tava. Uhum. Gustavo tá quietinho, só ouvindo. Tá aqui. E aí, Você Gustavo? gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Legal. Bom, É, então encerramos por aqui. então é isso aí. Encerramos, eu Muito Muito bem. agradeço aí obrigado. o professor Breno por esse Eu espaço na divido aula dele. Eu agradeço A a gente Edilane, o né? Gustavo. E vamos agradecer o Gustavo por estar agradece aqui com a também. gente. Não só o Gustavo, como todas as outras pessoas E que vão quem assistir vier esse assistir vídeo gravado, né? futuramente, a gente Com agradece a certeza. atenção. A gente espera ter conseguido quebrar alguma dessas ideias preconceituosas e míticas que tem sobre a Idade Média, para dar uma visão um pouquinho mais precisa do período para vocês e como afeta a nossa vida hoje. Sim, isso aí. Bem? Certinho. Então, agradecemos a todos e até a Um ótimo próxima. dia. Até a próxima, pessoal. Até. Aí. Encerrou a gravação aí, Paulo? Ah, eu posso encerrar, peraí.